uma alegria estar convosco virtualmente. O pessoal aqui da igreja, eu estive aqui no princípio do culto, que começámos hoje, e eles perguntaram, mas não é para estar em Lisboa? Assim, eu estou lá, mas não estou lá. Eu estou lá, mas estes novos momentos de vida, não é? Mas estou muito feliz por estar convosco. Realmente, o ano passado, estava a dever a minha visita desde o ano passado, não é? Mas é bom realmente estarmos juntos, não é? Ontem tinha 4 mensagens e depois de algumas conversas decidi por aquela que eu acho também que Deus colocou no meu coração, que é um episódio muito significativo na história do povo de Israel, lá no livro de Reis, capítulo 6, segunda de Reis, capítulo 6 e capítulo 7. É um tempo de muita desesperança que o povo estava a viver, e eu vou fazer um pouco de resumo da história, segunda de Reis 6, do versículo 24 até o capítulo 7. É um episódio muito que mostra o sofrimento do povo naquela altura. Eliseu era o profeta de então, e Ben-Hadad, o rei da Síria, estava a convocar o seu exército e fizeram um cerco a Samaria, que era realmente a capital do Reino do Norte. E naquele cerco eles deixaram Samaria numa tal situação em que eles não conseguiam ter comida. E chegou a um ponto de desespero tão grande, que o versículo 25 diz: houve uma grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que uma cabeça de jumento era vendidos por 80 ciclos de prata e um copo de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Realmente eram alimentos, até o jumento não podia ser comido por um judeu, era um animal imundo. E naquela altura o rei passava e uma mulher clamou a ele e disse: socorro ao rei, meu senhor. Versículo 27, mas ele lhe disse: se o senhor não te socorre, quem sou eu para te socorrer com cereal ou vinho? Porém o rei lhe perguntou: o que é que tu tens? E ela disse: esta mulher me disse: dá o teu filho para que o comamos hoje, e amanhã comeremos o meu filho. Cozinhamos o meu filho e o comemos, e no dia seguinte eu lhe disse: dá o teu filho para que o comamos, mas ela escondeu o seu filho. E quando o rei ouviu aquelas palavras, ele rasgou as suas vestes, e o povo viu que ele estava vestido de pano de cinza. E então lhe disse: que Deus me castigue severamente se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Eliseu estava na sua casa e os anciãos estavam sentados com ele, quando o rei enviou um mensageiro na sua frente. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, este disse aos anciãos: vedes como este homicida mandou matar-me a cabeça? Fiquei atentos. Quando o mensageiro chegar, fechai-lhe a porta, empurrai-o para fora. Por acaso não será logo seguido pelo som dos passos do seu senhor? E quando Eliseu estava a falar, eis que o mensageiro chegou e disse: isto é castigo de Deus. E depois há todo um discurso de Eliseu, do episódio que eu quero ressaltar. Este era um tempo de muito desespero, era um tempo que, por causa de um afastamento, desobediência, o povo passou tempo de muito sofrimento. E de tal forma em que a miséria é retratada aqui, até os próprios filhos, na verdade custa-me até a pronunciar o que aconteceu aqui, mas todos vocês ouviram. Quando a desumanidade chega a este ponto, é quase impossível de pensar até que ponto o ser humano pode chegar de uma tal vileza e de uma tal desumanidade. Um tempo sem esperança total, um tempo de fome, um tempo em que o próprio rei não conseguia dar conta do recado e no final vem a culpar o próprio profeta de tudo o que estava a acontecer. Um tempo em que vemos que uma falta de temor a Deus era muito grande. E quando chega estes tempos difíceis, normalmente nós procuramos culpados. Procuramos saber porque é que tudo aquilo está a acontecer. O rei culpa Deus, na verdade. O versículo 27 diz: se Deus não te acode, como é que eu te vou acudir? No versículo 33, ele mesmo chega a um ponto em que este mal vem de Deus. E perante o sofrimento que todos nós muitas vezes passamos na vida,
e esta forma de nós respondermos ao sofrimento que nós passamos, e eu sei que todos nós, de alguma forma, estamos a viver este sofrimento em nossa vida, de uma forma ou de outra. Sempre fica estas dúvidas, mas o que é que nós fazemos com o sofrimento, não é? Quanto é que Deus está verdadeiramente interessado na nossa vida, no nosso dia a dia? Quanto é que Deus se mistura connosco? Quanto é que Deus sofre connosco? E claro, às vezes podemos ter respostas, eu acho que não há uma resposta fácil diante de tudo isto, não é? Há vários pensamentos que podemos refletir. O pensamento, claro, que Deus também é um Deus que sofre, e um Deus que experimenta em Cristo o sofrimento humano de uma forma clara e evidente, que sabe o que é padecer, diz o livro de Hebreus. Também o facto de que nós não sabemos todas as explicações para todas as perguntas que temos. O sofrimento não tem sempre respostas. Hoje, às 8 da manhã, alguém me ligou a contar-me que o marido dela, há 2 dias atrás, eles vivem na Holanda, mas estão em Portugal agora temporariamente, e o marido descobriu que tinha um cancro que estava à cura para ele. Por isso estão a aguardar a morte a todo momento. E nós não sabemos porquê. Nós não sabemos porque. E também, às vezes, perguntamos o que é que faz o sofrimento. Não é? O sofrimento tem este papel, às vezes, um pouco estranho, que ou nos aproxima de Deus ou nos afasta dele. E cria em muita gente um cinismo, uma amargura tão grande, que leva as pessoas a virar as costas para ele. Neste episódio, no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 7, diz assim: Então Eliseu disse, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por estas horas, na entrada de Samaria, uma medida de farinha será vendida por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. Mas o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que Deus abrisse as janelas do céu, poderia isso acontecer? Eliseu lhe disse, tu mesmo verás com os teus olhos, mas não comerás. Encontramos aqui um profeta que acredita que Deus tinha propósitos e que Deus tinha uma solução para tudo. Eliseu, que continuava a depositar fé em Deus, mesmo perante estas circunstâncias muito desfavoráveis, acreditava que Deus era capaz e que iria responder de uma forma milagrosa e imprevisível. Um Deus que intervém na história. Um Deus que se relaciona com o homem que vive na sua miséria. Um Deus que vê o sofrimento e que não esconde o rosto. Mas vemos aqui um homem que desacredita claramente de Deus, que era o homem mais chegado ao rei. E que diz que, ainda que Deus abrisse as janelas do céu, isso não iria acontecer. Há 18 meses atrás, eu e a minha esposa estávamos no IPO do Porto para ouvir um relatório médico que nós não contávamos ouvir. E aquele relatório era dizer que o que era imprevisto aconteceu, uns pequenos quistos que a minha esposa tinha, tornou-se cancro, e ela teria que passar por todo o processo de cura, de tratamentos e de operação. Naquela hora, naquele lugar, não é, em que ouvimos aquela notícia assim às 10h30 da manhã, sem contar, já tendo planeado as férias e tendo planeado visitas até em alguns países que nós tínhamos feito planos, naquela hora mesmo nós ouvimos o sussurro de Deus ao nosso ouvido. Para mim nós fomos escolhidos para algum propósito de Deus. E para a minha esposa foi outro. Agora é a altura de tu viveres aquilo que tu acreditas. E desde aquela altura Deus nos colocou numa aventura na qual nós não voltaríamos para trás. Porque muitas vezes, quando Deus se torna o centro da nossa vida, quando Deus se torna tudo o que é mais importante para nós, então ninguém nos pode tirar Deus. E nestes 18 meses de aventura com Deus, tem sido uma oportunidade de continuar a experimentar o que Deus sempre foi em nós. Um Deus fiel, um Deus presente e um Deus que sofre connosco. Um Deus que está ao nosso lado, mesmo quando Ele está silencioso. Mesmo quando aparentemente Ele não fala, mesmo quando aparentemente Ele parece estar longe, Ele está presente. E nesta história, o que é mais impressionante nesta história é o que vem a seguir. Porque diante daquela palavra do profeta, há 4 homens fora das muralhas que eram 4 leprosos, banidos da comunhão com Israel, banidos da comunhão com as suas famílias. E 4 leprosos que pensam assim, bem, nós estamos aqui a morrer, por isso vamos morrer de qualquer maneira.
por isso vamos fazer alguma coisa. E por isso decidiram pôr pés a caminho e saíram para o arraial daquele povo inimigo que estava a invadi-los. E quando chegaram lá, aperceberam-se que aquele lugar estava vazio. De repente, aquele exército tinha fugido dali. E de repente eles começam a ver o que lá estava e começam a comer e começam a beber e começam a vestir, a ver as riquezas que lá haviam e a tirar proveito de tudo aquilo. E de repente se apercebem. Bem, o versículo 9 diz assim: não estamos a fazer o que é certo. Este é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até à luz da manhã, algum castigo nos virá. Vamos e anunciamos ao rei. Então eles percebem uma coisa, que as boas novas são para partilhar, não eram só para eles. Eles tinham que passar a mensagem. Eles não se podiam calar com aquilo. E quando eles chegam lá, o rei desconfia e diz assim, se calhar foi uma estratégia do inimigo, que fingiu que saiu, mas na verdade não foram para muito longe. Enviam os batedores durante a noite e afinal se apercebe que verdadeiramente Deus tinha banido o inimigo dali. E aquele lugar estava completamente deserto. E por isso no dia seguinte o rei diz e convoca, não é? E diz assim, o versículo 15 diz, e eles foram aqueles batedores atrás deles até ao Jordão e no caminho encontraram roupas e objetos que os sírios na pressa haviam largado, deixado para trás. Os mensageiros voltaram para contar ao rei. E o povo saiu e saqueou o acampamento dos sírios. E então se cumpriu a palavra de Deus. O rei colocou o capitão cujo braço se apoiava à porta da cidade e o povo tropeçou na porta. E ele morreu, como tinha dito o homem de Deus quando o rei foi ao encontro dele. Porque quando o homem de Deus disse ao rei, amanhã às 2 horas, 2 medidas de cevada serão vendidas por um ciclo e uma medida de farinha por um ciclo na entrada de Samaria, aquele capitão respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso poderia acontecer. E aconteceu. E o povo atropelou à porta da cidade e morreu. Há várias... Eu gostaria rapidamente passar um pouco a história pelos personagens e depois de tirar as 3 lições que Deus falou ao meu coração. Primeiro, ver as personagens. O rei de Israel, orgulhoso, que em vez de reconhecer o seu pecado e se voltar para Deus, decidiu culpabilizar Deus, culpabilizar o profeta. É muito fácil, às vezes, nós não assumirmos as culpas dos nossos atos também e também não vemos porque é que as coisas estão como estão. Depois encontramos o capitão da guarda, incrédulo, que não se abriu ao sobrenatural de Deus, naquilo que Deus poderia e queria profeticamente realizar. Encontramos os leprosos que partilham as boas novas. Realmente os mais improváveis para partilhar esta mensagem eram estes homens, os 4 leprosos. Percebem que as boas novas não era só para eles. Nós não podemos guardar coisas que são boas só para nós, porque não há nenhum prazer em ter uma grande festa para os brasileiros com picanha e outras coisas assim, só para nós comermos. A festa é boa quando isso é servido com vinho verde ou com vinho alentejano, na comunhão dos amigos e da família. Não é? As boas novas são para partilhar. E depois encontramos Eliseu, que é fiel à mensagem que lhe foi confiada, que não muda, que persiste na sua crença em Deus e no acreditar que Deus iria agir. E depois, claro, encontramos aqui uma multidão de pessoas que estão indiferentes, que andam ao sabor das ondas de um lado para o outro. E quando eu li esta mensagem, houve 3 palavras que Deus trouxe ao meu coração. A primeira delas é coragem. Ser corajoso para enfrentar a dor na tua vida. Ser corajoso para conseguir enfrentar às vezes as perdas, a separação. E também para estar ao lado daqueles que sofrem. Às vezes nós não queremos chegar muito perto. Às vezes não queremos
estar num lugar onde, se calhar, não temos muitas palavras para dizer, a não ser a nossa presença. E, na verdade, nós não temos que dar respostas a tudo. A vida estará sempre cheia de perguntas e de respostas por recebermos. Mas a vida não vai melhorar por tirarmos Deus do meio da nossa dor, ou até mesmo por achar que Ele será o culpado de tudo. A vida não vai melhorar para nós. Simplesmente será criado, se calhar, no nosso coração uma amargura crescente e um cinismo que também que irá começar a vir na nossa alma. E tal como Paulo, precisamos lembrar as palavras que ele ouviu. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Por isso, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a mim habite o poder de Deus. Coragem. Coragem para enfrentar os desafios que nós temos na vida. Provérbios diz que se no dia da adversidade nós formos frouxos, então a nossa força não nos servirá de nada. Nestes dias em que todos nós vivemos, dias de perdas, dias de dificuldades, não é? Dias em que, nesta semana, ouvi muitos amigos meus brasileiros a chorar e a lamentar as perdas de familiares e o medo do que está a acontecer, não é? E verdadeiramente não é fácil estar perto. Às vezes nós queremos fugir, mas essa é a altura em que nós precisamos de uma corajosa rendição a Deus. No meio dos dias de perdas e necessidades, precisamos de estar perto dele, mesmo quando ele parece estar silencioso. Mas o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Por isso, coragem. Coragem para nós e coragem para os que estão à nossa volta. A segunda palavra é fé. Fé que Deus é e sempre será o Deus do impossível. Por mais que pareça impossível, por mais que não pareça razoável, Deus é capaz de mudar a história daqueles com quem nos cruzamos de um momento para o outro. Claramente eu percebo que tantas vezes hoje nós, numa cultura ocidentalizada, muito racional também em alguns aspectos, mas mesmo no nosso meio evangélico há como que uma descrença prática no sobrenatural. Nós, basicamente, somos crentes, muitos de nós ateus. Porque quando pensamos no sobrenatural, isso parece que é coisas de outro mundo ou para outras pessoas. Mas o sobrenatural de Deus é algo que Deus partilha com todos nós que somos seus filhos. O episódio daquela figueira que Deus fez secar de um dia para o outro, quando Jesus disse: em verdade eu vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, querendo, o ireis receber. Nós, naturalmente, também por força do nosso trabalho, alguns de nós vivemos uma fé muito intelectualizada. E muitos de nós também, sem querer, começamos a ver a vida cristã muito previsível. Deixamos de ter uma falta de expectativa do sobrenatural de Deus. Passamos a fazer planos no qual parece que só depende de nós, mas que Deus está muito ausente. E talvez este é o grande desafio da igreja que eu acho que vai vencer. É a fé naquilo que parece completamente impossível. Deus me tem feito passar por alguns momentos e que fez-nos passar a nós como igreja por alguns momentos de grandes desafios. Quando em 2010 Deus nos deu um sonho que era construir uma igreja, um edifício aqui em Irmesinde. Tínhamos estado em vários lugares também, um pouco se calhar como a vossa igreja, mas tivemos aquela visão de Deus, não é? Éramos umas 80 pessoas naquela altura e comprámos um terreno, mas em 2010 estávamos a olhar aqui para o lugar que tínhamos e tínhamos 120 mil euros para um espaço que precisava de 600 mil. O Rodolfo nos visitou um pouco depois, enquanto estávamos a construir, e eu costumava dizer que enquanto nós construíamos, Deus construía-nos. E no final, hoje passaram 8 anos, e passaram 9 anos, mas no ano passado fizemos os nossos 25 anos como igreja.
E eu tinha dito ao Senhor, quando terminámos a construção em 2012, tínhamos uma dívida de 250 mil. Nós calculámos que queríamos no ano 2020 terminar a nossa dívida. E por mais inimaginável que fosse, e por mais incrível que pareceu e que foi, terminámos essa dívida o ano passado. Porque Deus é o Deus dos impossíveis. E eu acho também, quando estávamos a construir, nós estávamos a plantar uma igreja em Guizera. Eu dizia, pior que construir uma igreja é plantar uma igreja. Pior que construir um edifício é plantar uma igreja. E fico muito encorajado por o que Deus faz através da vossa igreja, como um exemplo de fé e de persistência na chamada de Deus para alcançar os não alcançados. E é disto que nós precisamos de ver. Fé naquilo que nos parece impossível, porque se for possível para nós, então, verdadeiramente, às vezes nós o fazemos sozinhos. Mas quando isso é só possível para Deus, nós vamos precisar da sua intervenção. E a última palavra. Coragem, fé, e a última palavra só podia ser uma coisa, partilha. Porque a partilha às vezes vem das pessoas mais inesperadas. Entendem que as boas notícias não é só para nós. Entendem que há um mundo lá fora que continua à espera das boas novas. Há um povo de coragem e de fé que se arrisca a crer e a partilhar as boas novas de salvação. Na carta aos Romanos, Paulo dizia como é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele em quem não ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue, e como pregarão, se não forem enviados. Precisamos de ser este povo que, tal como Eliseu, persiste em entregar a mensagem de Deus, mesmo que os outros não queiram saber. Um povo que, tal como Eliseu, permanece fiel em entregar a mensagem tal como lhe foi confiada. Deus me incomodou com o seguinte pensamento: o que vai acontecer daqui a 5 anos na minha caminhada com Deus, se eu continuar a amar e a viver a Deus como estou a fazer hoje? Será que vou progredir na minha fé? Será que vou avançar? Antes de terminar, eu queria terminar com uma história. 6 homens ficaram bloqueados numa caverna por uma avalanche de neve. Tinham que esperar até o amanhecer para poderem receber socorro. E cada um deles foi-lhe dado um pouco de lenha que usavam para alimentar uma pequena fogueira ao redor da qual se aqueciam. Se o fogo se apagasse, eles sabiam que todos morreriam de frio antes que o dia clareasse. A cada momento, um homem deveria colocar um pouco de lenha. Seria a única maneira de poderem sobreviver. O primeiro, que era um racista, olhou demoradamente para os outros 5 e descobriu que um deles tinha pele escura. E então pensou: aquele negro, eu jamais darei a minha lenha para aquecer o negro. E guardou, protegendo dos olhares dos outros. O segundo homem era um rico avarento. Estava ali porque esperava receber os juros de uma dívida. E olhou ao redor e viu, em torno do fogo, um homem da montanha, que estampava a pobreza no seu rosto e nas roupas velhas e remendadas. Fez contas ao valor da sua lenha. Enquanto sonhava com o seu luxo, pensou: eu dar a minha lenha para aquecer este pobre? O terceiro era um negro. Os seus olhos estavam cheios de ira e ressentimento. Não havia perdão no seu coração. O seu pensamento era muito prático. Bem, é bem provável que eu precise desta lenha para me defender. Além disso, eu jamais daria a minha lenha para salvar aqueles que me oprimem. E guardou a sua lenha. O quarto era o pobre da montanha. Conhecia mais que todos os caminhos, os perigos, os segredos da neve. E pensou: esta nevasca pode durar vários dias, por isso vou guardar a minha lenha. O quinto parecia alheio a tudo, era um sonhador. Olhando para as brasas, nem passou pela cabeça em oferecer a lenha que carregava. Estava preocupado com a sua visão, com o seu mundo. E o último trazia na sua testa e nas palmas das mãos sinais de uma vida de trabalho. E o raciocínio era curto: esta lenha é minha, custou-me o trabalho, não darei a ninguém. E os 6 permaneceram imóveis,
última brasa da fogueira se cobriu de cinzas e finalmente se apagou. Ao alvorecer o dia, os homens do socorro chegaram à caverna, olharam, encontraram os 6 homens congelados, cada um segurando um feixe de lenha. E olhando para aquele triste quadro, o chefe do socorro disse: o frio que os matou não foi o frio de fora, mas foi o frio de dentro. Todos nós estamos a viver tempos difíceis. Tempos em que podemos fechar-nos numa casula, no nosso casulo, na nossa casa, no nosso conforto, ou então arriscarmos e sair para fora. Sair para fora e sermos igreja, como vocês falaram, e fiquei tão feliz por ouvir os testemunhos. Sermos aquela igreja que ama, aquela igreja que aceita, aquela igreja que abraça, aquela igreja que se importa, aquela igreja que é família. E é isso que nós precisamos de ser. Fazê-lo com coragem, sem medo de abraçar o sofrimento e a dor, porque a dor sempre irá estar connosco até aos últimos dias. Com fé no Deus que é o Deus dos impossíveis e continuará a ser. E finalmente com a capacidade de partilhar as boas novas, porque as boas novas não são só para nós, as boas novas são para todos. Fico muito feliz por ser parte da vossa história nestes 34 anos, neste dia marcante de manhã, ainda que ao longe eu me sinto parte da vossa igreja, fico feliz por isso, que o Senhor vos dê muitos anos também de vida para serem igreja, para viverem Jesus, para chegarem àqueles a quem mais ninguém chega e para nunca deixarem de ser um exemplo de partilha para os outros. Não é? Que Deus vos abençoe.